Graça e paz, queridos. Espero que vocês estejam bem. Uma boa tarde a todos vocês. Bem-vindos. Estamos aqui em mais um Vem pro Cenáculo, trazendo uma palavra para abençoar sua vida, fortalecer sua caminhada. Ok? Vamos lá, eu quero começar agora com vocês, nesse momento, dizendo uma frase. E a frase é essa: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem disse isso? Né? Jesus disse isso em que momento? Num contexto onde havia pranto, havia choro, num contexto de morte, num contexto de doença. E Jesus, nesse momento, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Esse texto, essa palavra, dentro desse contexto, está no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 27. Vamos ler? Olha só o que diz. Esclareceu-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Aqui Jesus fala e pergunta isso para Marta, ali a irmã de Lázaro. Ela lhe afirmou: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então ela cria e ela declarou ao Senhor que acreditava naquelas palavras. Né? Por que, querido? Eu disse, e comecei com essa frase, porque dentro do que nós temos vivenciado nos dias de hoje, a minha hora e a sua hora vai chegar. Calma, não se desespere. Né? É inevitável a morte. Né? O dia que a gente de vez em quando brinca um com o outro, né? Falando, vai chamar a sua senha, o número da senha vai chegar. Vai chegar o momento em que o cordão da vida, o cordão será cortado, será desplugado. A gente pode usar algumas metáforas aqui para falar do dia da morte, mas não há nenhum homem que possa passar um período, viver sem que esse dia chegue. Não é? A não ser aqueles que o Senhor levou sem experimentar a morte, como tem alguns relatos na palavra, como nós já vimos. Né? Mas esse dia, e aí eu quero te perguntar, esse dia ou esses pensamentos sobre a morte te traz desespero, te traz medo, por talvez não saber o que vai acontecer? Mas se nós olharmos para a palavra e tudo quanto o Senhor nos deixou escrito, e a certeza que Ele nos dá, a nossa mentalidade, a nossa postura diante esse dia, ela muda. Por quê? É uma realidade que nós vamos vivenciar todos os dias, né, que está aí. Vai ficar história. Se o Senhor não voltar antes de experimentarmos essa morte, para nos buscar, sermos arrebatados, Ele vai nos levar para morar com Ele. Todos nós vamos passar por isso. Perdemos entes queridos, como eu perdi entes queridos, perdi minha mãe. Fica a saudade, né? Fica a lembrança, a história de tudo que ela fez, de tudo que ela construiu e o legado. Mas o Senhor nos dá uma palavra de que Ele é a ressurreição. O quanto você crê nisso? Qual é a profundidade de que essa verdade ela governa a sua vida? Se o Senhor governa a sua vida, se Ele é o Senhor da sua vida e tem o governo da sua vida, essa certeza, ela tem que também fazer parte da sua vida diária, de saber que o dia está preparado, mas que a morte ela não é o fim, não acaba ali. Ali é o início de uma jornada com o Senhor, da vida eterna. Né? Nós somos limitados. Há uma limitação humana. Né? Vamos ler aqui, eu quero ler um texto que está em Eclesiastes 8:8. Diz assim, Nenhum homem há que tenha poder sobre o dia da morte. Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Mas alguém que veio quando Ele declarou essa palavra, eu sou a ressurreição e a vida, Ele confronta a morte.
Ele confrontou a morte, trouxe vida. E se nós lemos aqui o texto o livro todo, né, o capítulo todo de João, no capítulo 11, onde ele declara isso, ali, quando Lázaro já havia morrido há alguns dias e já cheirava mal, assim como as irmãs falaram para ele, Senhor, já cheira mal. E aí Jesus faz uma oração, agradece ao Senhor e chama Lázaro. Dá alguns comandos ali para tirarem a pedra. E ele diz uma frase: Lázaro, venha para fora. Lázaro veio. Aqui ele declara: eu sou o Senhor de todas as coisas. A morte não pôde detê-lo e uma palavra que ele liberou também não pôde. A morte também não pôde deter. Então, a palavra do Senhor, ela é poderosa. O Espírito Santo, esse poder que agiu ali sobre a vida de Lázaro, é o poder que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido. Você crê nisso? Se você crê nisso, você pode dar um glória a Deus aí onde você está e tomar posse dessa verdade, porque ela é uma verdade. E qual que é o impacto disso nas nossas vidas, né? Se ele não está aqui, o Senhor, ele ressuscitou. Ele disse, ele vai para o Pai, mas ele vai voltar. E quando ele foi, ele disse que não nos deixaria só. Ele não nos deixou só. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós temos alguém que habita em nós e que nos faz caminhar, que nos fortalece, que nos ensina, que nos traz consciência desse poder, mesmo com a morte iminente. Se você sabe para onde você vai, isso não pode abalar o teu coração e a tua vida. Por quê? Ele venceu. Ele venceu o mundo, ele venceu todos os inimigos, ele venceu todos os inimigos terrenos, venceu os inimigos celestiais e ainda vai vencer. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. 1 Coríntios 15, se você estiver anotando, anote mais esse versículo para você ler também, não só o versículo isolado, mas também você ler o contexto todo, o capítulo anterior, o capítulo posterior, para que a história ela se conecte e você entenda com mais clareza. E claro, sempre faça uma oração para que o Espírito Santo te direcione, para que o Espírito Santo possa ali te trazer clareza, entendimento, revelação. Busque essa revelação no Senhor. Não é só porque eu aqui estou falando, não é porque o pastor Wagner está falando, não é porque o pastor Wellington, o pastor Clodoaldo. Não. Claro, isso aqui nós somos direcionados ao Espírito Santo para ensinar, para compartilhar essa palavra, para compartilhar experiências com Deus, para fortalecer a sua fé, mas que você possa se aprofundar nas Escrituras, que você possa, que desperte esse desejo no teu coração, essa sede de buscar a palavra, de conhecer o Senhor, de estar com o Senhor, de viver com o Senhor, de adorá-lo. Aí, queridos, eu quero dizer para você que as circunstâncias, as situações difíceis, as tribulações, elas virão. Elas virão. Mas se você tem essa postura, esse comportamento de adoração e entende quem é o Senhor na sua vida e quem é você com o Senhor sobre a sua vida, querido, eu vou usar essa frase, tá? Fica mais fácil passar por essas tribulações. Claro que as tribulações elas nunca são fáceis, eu espero que o Espírito Santo te faça entender essa frase, tá? Mas vamos continuar aqui. A nossa vida diária ela tem que ser uma vida com esperança. Essa esperança de que tudo no Senhor já está consumado, já está resolvido, já está. Olha só o que diz Filipenses capítulo 1, verso 21. Capítulo 1, verso 21, perdão aí. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quem escreve isso? Paulo, escrevendo à igreja de Filipos. Depois leia todo o livro. É interessante demais. Ali traz ensinamentos valiosos, poderosos, que nos faz olhar para a nossa vida diária aqui
de uma forma bem diferente. Eu desafio você a ler, né? A morte, ela não é uma ameaça, mas uma transição para a eternidade com Cristo. Você já pensou nisso? A morte não é o fim, não é ali que acaba, mas ela é uma transição para uma outra vida, uma vida na eternidade e com Cristo Jesus em todo o momento. Olha quão tremendo é isso. Olha quão profundo é isso. Que o Espírito Santo nos traga essa clareza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender e viver com propósito eterno, valorizando o que realmente importa. Consolar, isso ele serve de consolo para aqueles que sofrem. Isso me trouxe a lembrança agora, essa frase e esse momento. Estamos caminhando agora para o final, que impactou a vida de uma pessoa, uma situação que nós vivenciamos em relação à morte, né? Eu tenho um amigo e na época ele era recém-convertido, se não me engano, ou não era convertido ainda na época, eu creio que não. E meu sogro veio a falecer alguns anos atrás, já tem alguns anos, e ele falou para mim, né, a gente conversando e tal, ele me ligou para dar as suas considerações, os pêsames ali, e a gente falou o dia do velório, e ele falou, cara, eu não gosto, né, de ir em velórios e tal. Eu entendo, mas por consideração a mim, ele veio ao velório e a frase dele, ele falou assim, eu estou surpreso. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, que paz é essa? Porque a ideia dele, a visão dele, ou as poucas vezes que ele participou de um velório, era muito choro, muita gritaria, muita lamentação, e eu não estou dizendo para você que nesse dia do velório do meu sogro não havia isso. Havia, mas a frase que ele usou, ele falou, eu nunca vi isso, que paz é essa? Eu falei, pois é, querido, nossa alma está apertada, comprimida, estamos tristes, mas a paz de Deus, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela envolveu as nossas vidas nesse momento. Isso fortaleceu a caminhada dele e ele está firme na fé, para a honra e glória do Senhor, com toda a família servindo ao Senhor. Mas ele foi impactado no momento que era um momento de tristeza, claro, sim, mas ele foi impactado porque todos que estávamos ali naquele momento, a maioria de nós, estávamos com essa visão de que era a transição do meu sogro. Ele mudou, eu costumo dizer que ele mudou de endereço, né? Hoje ele mora numa das moradas que foi ali preparada pelo Senhor, né? Assim eu creio. Ele mudou de endereço. Então, querido, essa paz, essa transição para a eternidade com Cristo tem que alegrar o nosso coração. É nessas coisas que nós temos que pensar, nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Embora nós estamos aqui, fazemos todas as coisas, trabalhamos, estudamos, confraternizamos, estamos em comunhão, vamos aprender a palavra no culto, temos a nossa vida diária e corriqueira, porém nós temos que ter em mente, a nossa mente tem que ter a mente de Cristo, pensarmos nas coisas do alto, e que você possa, nessa semana, no dia de hoje, ter isso em mente, pensar nas coisas lá do alto, como está a sua vida para que você possa pensar nas coisas do alto. Então, nesse momento, querido, que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo possa trazer sobre a sua vida agora essa clareza, essa mentalidade de você pensar nas coisas do alto diante de qualquer situação que seja. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai querido, peço que o Teu Santo Espírito esteja nos direcionando, trazendo clareza, Pai, nos fortalecendo a nossa esperança em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. Ele nos dá essa garantia de que viria nos buscar, nos levar para morar com Ele na eternidade. Então fortalece o meu coração, o coração dos meus irmãos, Pai, transforma a nossa mente, Pai, junto com a Tua mentalidade, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.